A Operação Contenção foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, aconteceu há 3 semanas. Hoje, inclusive, é o prazo ali final para o governador Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, enviar aqui a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal, os detalhes, as explicações de toda a operação, como foi a organização, como foi a realização e agora os desdobramentos, inclusive para a continuação dessa operação, já que dezenas de lideranças importantes do Comando Vermelho não foram presas, seguem soltas. E também um pouco antes a gente teve a Operação Carbono Oculto em São Paulo para tentar desbaratar o PCC, uma outra facção extremamente importante brasileira, mas que atua, assim como o Comando Vermelho, com outros países, e no nosso país mesmo, inteiro. E teve uma outra coordenação, foi a Polícia Federal que fez a operação, a do Rio de Janeiro foram as polícias civil e militar, a do Rio de Janeiro foi para ir às ruas armado e levar esses criminosos para uma região de mata, para caso houvesse conflito armado, não dificultasse a vida da população e inclusive a população não se machucasse. Não foi o que a gente viu. Teve gente que foi atingida na academia. E na Operação Carbono Oculto em São Paulo, feita pela Polícia Federal, eles minaram o financiamento, o investimento, o caixa do PCC, conseguindo chegar à Faria Lima, aos postos de combustíveis, enfim. Mesmo assim, são 2 grandes operações que aconteceram contra grandes facções brasileiras. Isso tudo fez com que os parlamentares ressuscitassem os projetos de segurança pública, até porque em 2026 tem eleições. E a gente vê que essa vai ser uma pauta bastante importante lá para 2026, para todo mundo que quer se candidatar a algum cargo. A direita, como você bem falou, em relação à Venezuela e outros países da América Latina, vem defendendo que as facções precisam ser reconhecidas como terroristas. A esquerda diz que isso faz com que, primeiro, que não é o que as facções brasileiras são, e segundo, que reconhecer como terrorista pode destruir a nossa soberania nacional, porque países como Estados Unidos podem, portanto, intervir nessa situação, já que o próprio país não consegue combater essa situação toda. Então, eu queria que você falasse justamente sobre, antes mesmo da Operação Contenção, o Brasil, através do presidente Lula, antes ali do encontro dele na Malásia com o Trump, na Indonésia ainda, nessa mesma viagem, ele estava se colocando como um país neutro para ajudar nas conversas e nesse conflito entre Estados Unidos, Colômbia e Venezuela. Mas aí houve a Operação Contenção e o cenário mudou um pouquinho em relação ao Brasil. Queria que você falasse, portanto, então, se o crime organizado no Brasil deve ser reconhecido como um grupo terrorista, se tem a mesma função ou não, ou os mesmos intuitos, e o perigo de se reconhecer terrorista, caso isso possa acontecer através de lei aqui no Brasil. Bom, na minha opinião, eu acredito que as facções que operam no Brasil, essas organizações criminosas, elas não se enquadram na definição legal de terrorismo. Tem uma série de juristas que já reforçam essa diferença entre os crimes praticados por organizações criminosas como o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações terroristas, inclusive terrorismo transnacionais, que atuam em todo o sistema internacional e em outros países. E então, você reconhecer essas organizações criminosas como terroristas traz uma série de repercussões que, de certa forma, vão comprometer a soberania do Estado brasileiro em lidar com uma série de questões no âmbito da segurança pública, no âmbito da defesa nacional e também no âmbito dos negócios. Como eu falei anteriormente, os grandes fundos de pensão têm uma série de regras para alocar os seus recursos em todos os países do mundo, e uma delas é que não se pode alocar recursos em países em que temos operações confirmadas de grupos terroristas. Você coloca o Brasil numa situação muito vulnerável a uma série de sanções econômicas internacionais, as empresas brasileiras, os atores, empresários brasileiros, enfim.
Então, esse movimento percebe-se, assim, que é um movimento puramente eleitoreiro, no sentido de que no próximo ano nós teremos aí eleições presidenciais, eleições majoritárias, e como você bem colocou, a segurança pública é uma pauta importante, uma pauta prioritária, não só aqui, mas como nós vimos também na eleição do Chile, foi a principal pauta da eleição, e você instrumentalizar essa agenda, que é importante, sem sombra de dúvidas, mas instrumentalizar no sentido de você tentar simplificar uma questão que é extremamente complexa, você, de fato, coloca o Brasil de uma forma muito vulnerável em suas relações internacionais. E é bom lembrar também que, no caso específico do Brasil, que tem uma lei específica para combater essas organizações criminosas, o Brasil, assim como outros países, já está sujeito a esse tipo de ingerência dos Estados Unidos. E você facilitar ainda mais esse tipo de ingerência mostra que esses grupos políticos, na verdade, atuam em desfavor da soberania do Estado brasileiro.